A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui novamente para o estudo da Palavra do Senhor. Estamos fazendo um resumo de cada livro para nós termos uma melhor compreensão das Escrituras, né? Ao abrirmos e lermos, nós vamos entender do que se trata cada livro, né? Estamos estudando os profetas maiores. Semana passada estudamos Isaías e hoje estudaremos Jeremias, né? O que nós podemos tirar, né, desse livro, que ele tem a nos ensinar e em que momento da história se passou, né, a história de Jeremias. Então, eu peço aos irmãos que leiam a cada livro em casa, né, para que você venha absorver melhor esses assuntos, né? Aqui estou dando no geral o resumo do livro, né? Mas para que você venha compreender melhor, é importante que você leia em casa e busque a compreender, né? Ore a Deus, peça a interpretação do Espírito Santo para compreender as Sagradas Escrituras, né? Livro de Jeremias. Jeremias é filho de Ilquias, né? Foi um profeta da cidade de Anatote, talvez tenha sido descendente de Abiatar. Então, já no início do livro aí ele dá essas características, né? Jeremias, filho de Ilquias. Então, colocando aí a sua autoria. O significado do seu nome é incerto, mas o Senhor exalta e o Senhor lança, são possibilidades que venham a ser o significado do nome de Jeremias, né? A vida pessoal desse profeta é mais conhecida do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque ele nos deixou muitas marcas e seus pensamentos, preocupações e frustrações, né? Então, ele é bem mais conhecido assim no seu íntimo, né, na sua vida pessoal, por essa característica, né, que ele deixou, principalmente no livro de Jeremias e Lamentações, né, as suas preocupações, as suas frustrações, os seus pensamentos, né? Então, nós vemos ali a natureza humana aflorando na vida de Jeremias. Então, ele é bem mais conhecido por ele detalhar, né, ele expressar mais a sua personalidade. A data do livro de Jeremias, né? Provavelmente ele começou o seu ministério com cerca de 20 anos de idade no reinado do bom rei Josias, né? Com quem o profeta mantinha relações cordiais. Depois da morte de Josias, a oposição ao profeta ganhou ímpeto, né? Ele escapou por pouco da prisão, foi proibido de ir ao templo e teve de comissionar Baruque, seu secretário, para anunciar suas profecias. O rei Jeoaquim destruiu as profecias escritas de Jeremias, que foram depois reescritas pelo profeta. Então ele tinha essa oposição do povo, né? E depois da morte de Josias, essa oposição a Jeremias ganhou mais força ainda, né? Porque ele não tinha quem ali o defendesse, digamos assim, a não ser pelo próprio Deus, né? Mas as pessoas rejeitavam a profecia de Jeremias, porque era uma profecia de juízo de Deus. Deus havia profetizado através de Jeremias o juízo ao seu povo, né? Por causa da sua transgressão, por causa deles apostatarem da fé, abandonarem, buscarem outros deuses, enfim. O rei Jeoaquim destruiu as profecias escritas por Jeremias, que depois foram escritas novamente pelo profeta, né? A gente pode ver no capítulo 36, do versículo 20 ao 26, mas eu vou ler apenas aqui o 23 e 24, que ele diz assim: tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, nem rasgaram as vestes, nem o rei, nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então, só para a gente entender aqui, né, esse momento aí que histórico, né, deste rei aí que, ao ler a profecia de Jeremias, ele se irou, se indignou e não quis dar ouvido, né, à profecia, à palavra de Deus, o julgamento de Deus, e pegou que ele rasgou a profecia e lançou no fogo, né? E todos os profetas que ali estavam, né,
para agradar ao rei, não se indignaram com aquilo, né? Aquilo não comoveu eles, ou seja, já estavam corrompidos, né? Já tinham apostatado da sua fé por causa por causa do rei, né? O seu chamado de Jeremias, é datado de 626 a.C. e o seu ministério continuou até pouco tempo depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Então a data aproximadamente das profecias de Jeremias, ela está aí, né? Entre 626 a.C. e 586. Jeremias e Lamentações são considerados um só livro em algumas versões da Bíblia. Então, algumas versões da Bíblia ela tem Lamentações de Jeremias e Jeremias como sendo um só livro. Ela não faz essa divisão, né? Uma curiosidade também, Jeremias disse a duração do cativeiro de 70 anos. Né? Então ele profetizou, né? Ele predisse ali que o cativeiro seria de 70 anos. Isso está lá no capítulo 25, do versículo 9 ao 11. Daniel, ao ler a profecia, buscou a Deus e recebeu a resposta de Deus. Então Daniel, ao ler essa profecia escrita por Jeremias, né, mano de Deus, ele buscou a Deus e recebeu a resposta de Deus. Vou ler aqui rapidamente no capítulo 9, versículo 2 e 3, que ele fala desse acontecimento. Ele diz: no primeiro ano, Daniel, capítulo 9, versículo 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então aqui ele leu a profecia, né, entendeu que era de 70 anos e buscou ao Senhor, né, ele se humilhou, se jejuou, né, se vestiu de pano de saco, que era o costume da época, para dizer que ele estava humilhado, né, se rendendo ao Senhor. Uma curiosidade também, Jeremias ele menciona Babilônia 164 vezes, mais do que qualquer outro livro na Bíblia. Então, umas curiosidades aqui que nós encontramos no livro de Jeremias, né? Conteúdo do livro. O que o livro, ele, no geral, ele vai abordar, né? Jeremias era um jovem tímido e sensível e foi chamado por Deus para uma dura missão, anunciar o juízo de Deus contra Judá diante da severa oposição do povo, dos líderes políticos, reis e sacerdotes. Então, pense numa missão dura, né? Um jovem tímido, sensível, né? Que nós podemos ver ali sua característica, e é chamado por Deus para anunciar ao povo o juízo de Deus, né? Então ele vai anunciar o juízo de Deus diante de todo o povo, né? Diante dos sacerdotes, diante das autoridades políticas, né? Dos reis, e isso era uma dura missão a ele, né? Mas contudo ele não deixou de cumprir essa missão. Foi lá e pregou a palavra do Senhor, e por isso ele foi rejeitado, né? Por muitos. Né? Muitos não deram ouvido, né? Ou seja, eu acredito que todo, né, o povo naquela época não deram ouvido às profecias de Jeremias. Durante 40 anos do seu ministério, ninguém daria importância à sua mensagem. Então, o que eu acabei de dizer, né? Durante os seus 40 anos de ministério que ele profetizou ali, ninguém deu ouvido à mensagem de Jeremias. Isso não é muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje em dia a mensagem do Senhor é profetizada, né? Lida pelos seus servos, e muitos não dão ouvido, né? Muitos ouvem, mas rejeitam a palavra do Senhor. Isso nós podemos comparar, né? Que a história ela se repete, né? Muda somente a época, né? Os costumes, mas a humanidade ela acaba endurecendo seu coração, né? As pessoas acabam endurecendo seu coração para a mensagem de Deus.
O profeta Jeremias queria conduzir o povo ao arrependimento diante da dura cerviz do povo. Ele anuncia que o cativeiro era inevitável e a resistência era inútil. Então ele anuncia ali que era inevitável o cativeiro, né? Não adiantava resistir, mas o povo ele queria seguir em frente, ele queria ir com a própria força do braço dele, né? Conquistar, se aliaram ao Egito, né? Para lutar contra a Babilônia, tudo isso contra o consentimento de Deus. O povo e os líderes odiaram profundamente a Jeremias e ele foi acusado de antipatriota, né? Então, eles odiaram Jeremias porque Jeremias estava profetizando aquilo que iria acontecer, que ia vir o povo da Babilônia e ia levá-los cativos, né? E isso é duro de aceitar. Se você disser para uma pessoa que ele vai ser preso e ele vai ser condenado, e a pessoa é difícil de aceitar, né? Então eles endureceram o seu coração para Jeremias. A profecia de Jeremias, né? Claro, a profecia de Deus, né? O povo e os líderes odiaram profundamente Jeremias. Ele foi acusado de antipatriotismo, né? Porque ele profetizava contra a sua própria nação. E é claro que contra a sua vontade também, né? Ele queria que o povo voltasse ao arrependimento. Deus, ele sempre deixa, né, ali a oportunidade para que a gente venha se arrepender. E Jeremias, ele profetizou o que Deus havia pedido ao povo, né? Que o povo viesse se arrepender de seus maus caminhos. Mesmo diante do juízo, Deus, se o povo se voltasse para ele, Deus ele iria poupá-los, né? Mas eles continuaram com um coração duro e por isso veio a consequência, né, da dureza do seu coração. Jeremias previra um cativeiro de 70 anos contra as profecias de rápida libertação anunciada pelos falsos profetas do seu tempo. Então, Jeremias, amando de Deus, profetizou um cativeiro de 70 anos. E contra isso havia os falsos profetas naquela época. Os falsos profetas não são de hoje, né? Não são muitos que hoje se aliam aos políticos, né? Se aliam às forças políticas para seu benefício próprio, né? Faz profecias que Deus não o manda fazer. E o povo, esses falsos profetas na época, eles profetizavam que eles iam conquistar, eles iam vencer as batalhas, eles não iam ser levados a cativeiro. E até por certo momento o povo acreditava, porque parecia que estava tudo normal, né? Mas quando veio a profecia, né, se cumpriu, eles caíram em si e viram que eles tinham pecado contra o Senhor. Diante do avanço babilônico, o rei Zedequias é aconselhado a aliar-se com o Egito. Porém, Jeremias insistiu na inutilidade disto, né? Então, eles se aliaram ao Egito, né? O rei Zedequias, diante do exército ali se aproximando para conquistá-lo, para levar cativo, né? Mas Jeremias insistiu a dizer que aquilo era inútil, não adiantava. Nabucodonosor cerca Jerusalém pela terceira vez, invade e destrói a cidade, levando cativo todo o povo que restava, deixando apenas os doentes, fracos e por respeito o profeta Jeremias. Então Jeremias ele não foi levado cativo à Babilônia, né? Por respeito, ele estava ali na prisão quando o povo, a cidade foi invadida e ele ficou com os demais, né? Gedalias é nomeado governador por Nabucodonosor, mas o restante do povo que ali ficara resolve fugir para o Egito, pensando lá encontrar abrigo e acolhida. Jeremias novamente se opõe a isto, mas é levado contra a sua própria vontade, né? Então ele não queria se juntar com os egípcios, né? Mas o povo decidiram que iam e levaram ele contra a sua própria vontade também. O livro de Jeremias se encerra com diversas profecias a respeito dos povos vizinhos. Judá
escrito em tempos variados, né? Então ele se encerra dessa forma, né? Com várias profecias acerca dos povos vizinhos ali, acerca de Judá, e isso não tem uma cronologia certa, né? Ele não foi escrito assim na ordem, né? É em tempos variados, mas que está ali essa informação para que a gente venha ver o que aconteceu naquele tempo, né? Jeremias mostra a profecia em carne e osso, né? Ele queria identificar-se com seu povo e viver uma vida normal. Em vez disso, teve de pregar contra seu povo e enfrentar outros profetas e depois perguntar a Deus por quê. Então, será a vida de Jeremias, né? Jeremias ele queria com certeza viver como qualquer um outro, uma vida normal, né? Uma vida ali de paz com o seu próprio povo, mas devido ao chamado que ele recebeu de Deus de anunciar o cativeiro, né? Ele foi, digamos que, colocado para o escanteio, né? Eles não deram muito ouvido a Jeremias. E a ponto de ele perguntar a Deus por quê, né? Por que tudo isso, né? Por que eu, né? Então, por meio da humanidade do profeta, Deus falou a Judá e às nações durante a maior crise de Israel. Deus mostrou que a obediência, a justiça e a piedade o agravavam e garantiam o futuro da nação. Deus podia inverter posições políticas para disciplinar o povo de sua aliança e depois reconduzi-lo para si. Nabucodonosor foi bem sucedido na conquista de Jerusalém, porque era um agente do juramento divino contra seu povo pecador. Então ele usou ali Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi um agente do juízo de Deus, né? Claro que depois, quando a gente vai aqui, no final, porém, as nações, em sua arrogância, enfrentariam a ira de Deus, enquanto Israel seria o povo de uma aliança nova e sincera. Então, eles sofreram a consequência, né, pela sua arrogância. Deus os usar ali como agente, né, do seu juízo, mas depois eles foram destruídos, né? Jeremias afirmou que o plano maior de Deus era abençoar seu povo. No capítulo 29, versículo 11, né, ele vai dizer que o plano maior de Deus é abençoar. Os planos de Deus, porém, são condicionados pela resposta humana. Capítulo 18, versículos 7 ao 10. A rebeldia persistente pode gerar punição, mesmo quando Deus promete bênção. O arrependimento pode evitar a tragédia, mesmo quando Deus promete julgamento. Então, isso foi o que Deus fez, né? Pode tirar desse livro, né? Deus ele colocou diante do povo, olha, arrependam-se, né? Se convertam dos seus maus caminhos, né? Se voltem para mim, né? Se voltem para Deus. E eles não deram ouvido, né? Se eles tivessem dado ouvido a Deus, Deus certamente não tinha colocado eles naquela situação. Mas pela dureza do seu coração, né? Pela sua carnalidade, eles se voltaram contra o seu Criador, né? E por isso sofreram a consequência. Então Deus ele é o Deus do impossível, né? Mesmo quando tudo não vai bem, as coisas, se nós estivermos fiéis com Deus, Deus ele é fiel também para nos guardar, né? Nos livrar do inimigo. Somos tão contra-atacados, né, pelo inimigo de todas as formas, né? Pela a mídia, somos contra-atacados na nossa mente, nas nossas fraquezas, mas nós temos que nos dobrar diante de Deus e buscá-lo, que Ele há de nos proteger contra todos esses contra-ataques. Jeremias afirma a infidelidade do povo de Deus e a necessidade de intervenção divina. Para salvá-los, Jeremias interveio um tempo em que Deus escrevera uma nova aliança no coração do povo. Quando Deus seria conhecido em comunhão íntima, quando ele já não se lembraria dos pecados do povo.
Está lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, né? Ele dá essa profecia, né? De que Deus perdoaria, ele já não se lembraria mais do pecado do seu povo. E essas promessas, elas se cumprem, né? No ministério de Jesus Cristo, né? As esperanças de Jeremias cumprem-se no novo relacionamento com Deus que se tornou possível pela morte de Cristo. Então, essa profecia de Jeremias, ela se cumpre na morte de Jesus Cristo, né? Onde nós agora temos comunhão com Deus, né? Os nossos pecados são perdoados e agora nós vivemos uma nova vida com Cristo. E assim, Deus, ele tem nos guardado, ele tem nos abençoado, tem perdoado os nossos pecados. Porém, nós temos que nos manter firmes, né? Inabalável, buscando a presença de Deus, jejuando, orando, né? Suplicando o favor de Deus, pois nós somos feituras suas, somos dependentes do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe a cada dia mais e os irmãos continuem orando, buscando a Deus, leia os livros para que nós venhamos ter uma melhor compreensão de Deus.